gente, tudo bem? Estamos começando mais um Conta Pra Mim, mais conhecido como GMC. Gente, no podcast de hoje eu estou com um convidado muito especial, um dos maiores escritores de Belada, Thiago de Mello. Olá, tudo bem? Tudo bem? É uma honra ter você aqui, Thiago. Posso te fazer uma pergunta? Claro! Não, eu quero saber por que você decidiu seguir essa carreira de escritor. Então, não acho que não foi uma decisão assim muito. Tipo assim, não decidi, eu acordei um dia e falei assim, vou ser escritor, sabe? Eu acho que são processos que vão te levando um pouco nesse caminho. Então, no dia, a minha professora leu minha redação e escreveu lá, parabéns, continue brilhando, sabe? Sim, isso Depois é eu fui muito para bom. a universidade, e lá na universidade os meus professores continuaram esse incentivo, e na universidade a gente tem uma demanda por publicar textos acadêmicos. Aí que virou uma chave na minha cabeça e que eu vi que era possível publicar um livro, né? Isso. Então foi na universidade. Então, lá você viu que tinha potencial, né? Isso, de Os publicação. professores mais que te encorajaram, elogiando os textos que você escrevia. Isso. Ah, entendi. Eu devo muito aos meus professores. Então, Thiago, muito prazer, me chamo Maria Eduarda. Só lembrando que é uma honra ter você aqui, que a gente lê os seus livros e você é totalmente maravilhoso, os seus livros trazem uma mensagem que realmente reflete muito na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas, enfim, Thiago, além de escritor, você já pensou em ter outra profissão? Então, quando eu cheguei então, na faculdade de Direito, então eu imaginava que eu fosse fazer alguma coisa nesse sentido, ou ser advogado, ou ter alguma carreira jurídica, né? Mas eu publiquei meu primeiro livro, eu não estava nem formado, então não cheguei a pensar isso na prática, né? Eu fazia alguns trabalhos assim, quando eu estava na universidade, freela, assim, né? Mas não, tipo, a literatura ela veio para ficar na minha vida mesmo, então... Entendi, mas só uma dúvida aqui, porque a gente tava meio stalkeando, né? A gente é um sim. stalker, né? Fica jovens. A gente viu que você tava querendo ser cientista, é verdade? Ou só uma pequena... Ah, não, aí quando eu era criança, que tinha essas fantasias de criança, eu imaginava que eu ia fazer alguma coisa de ciência, né? Porque a gente tem uma fantasia, né, que o cientista é uma coisa muito parecida com um mágico, não é? Que mistura aquelas coisas, aqueles vidros, assim, sai aquela fumaça, não sei o quê. E, só que a ciência é muito perto de exatas, né? Que é perto não, é exatas, né? A ciência. Então, e quando eu fui ficando mais perto de entrar na faculdade e tudo, eu vi que eu não tenho, né? Matemática, minha filha, não é? Também é muito Então, aí saí correndo assim e foi ficar muito mais na humanas, né? Então, acho que o meu campo é humanas. Ai, muito legal. Então, prazer, meu nome é Gabi. Tudo bem, Gabi? E uma pergunta, quais são as maiores dificuldades que o escritor enfrenta no Brasil? Escrever num país, eu acho que as pessoas leem um pouco, né? Porque o que acontece? Eu acho que o mais fácil para quem gosta de escrever, para quem escreve, é escrever em si. Então eu escrevi, eu tenho um texto legal, tudo, aí é encontrar um caminho para aquele livro, porque para atingir as pessoas, o livro, assim, em formato de livro escrito, tudo, ele tem que passar pela indústria do livro. E a indústria, né, ela aí é uma outra conversa, que é uma conversa assim, muito do comercial mesmo, né, que às vezes até a gente que é muito dessa área da fantasia, da imaginação, tem alguma dificuldade. Que é comercial, porque o comércio opera sob demanda, né? Como muita gente quer comprar celular vende fácil. Como todo mundo precisa ter um chinelo no pé, chinelo vende fácil. E quanto menos gente quer ler livros, por exemplo, mais difícil fica de publicar o livro chegar ao seu leitor. Né? Por isso que a gente tem muito um esforço de aumentar o número de leitores no Brasil, para que mais pessoas possam publicar o seu livro, que você tem vontade de escrever, e também para que o preço do livro fique menor, porque quanto maior a escala do que os livros são publicados, o preço abaixa mais, entende? Então, assim, a maior dificuldade, realmente, eu acho que todo escritor, e que todo escritor, é que a gente tem, assim, um ambiente no Brasil, as pessoas mais favorável à leitura, que as pessoas têm uma cultura leitora mais
sólida, né? Mais ampliada, que a gente tem o costume de dar livros de presente, por exemplo, que a gente tem o costume de ter livros espalhados pela casa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, e não faz tanto tempo assim, eu não sou um velhinho de 100 anos, a gente entrava nas casas, toda casa tinha uma estante de livros. Uma estante, e nessa estante tinha uma televisão, tinha uma enciclopédia, aquele monte de livros, sabe? Assim, uma fileira de livros. Hoje a gente entra nas casas não tem nem estante mais. Não tem esse lugar de ter aquele conjunto de livros que as pessoas iam juntando. Né? Então, a gente precisa retomar esse lugar do livro como um lugar de prestígio dentro da casa da gente. Que tem aqueles livros lá, aquela bibliotequinha que a gente formava dentro da casa da gente. Os livros que a gente herdou dos nossos pais, por exemplo. E aqueles livros, eles ficam ali, e uma hora que dá uma vontade da gente de ler, a gente vai lá, aquele livro tá fácil. Entendeu? Muito legal, tipo, as pessoas... Eu acho, assim, que as pessoas não se importam tanto com o livro. Se bem que as pessoas também lêem bastante no celular, tem uns app de livro, sim, mas o livro em si, as pessoas não... Hoje em dia, Elas não ligam muito. Não ligam. Vocês leem livro, literatura, livro, em algum suporte digital, tipo leitor digital, sim. ou ler no computador, baixe e lê no computador, leituras longas, não estou falando livro assim, de mais de 100 páginas, ou livros de 80 páginas, vocês se sentem confortáveis Sim. lendo? Até porque hoje Em em tela. dia, depois que a tecnologia saiu, eu acho que a maioria dos jovens lê mais pelo telefone, porque tem vários aplicativos onde você pode comprar livro também, porque tem uns que é pago, e aí você lê pelo telefone mesmo, porque é mais prático, o telefone vai estar sempre com você, né? Mas eu acho mais legal o livro, né? Porque é mais uma emoção. Mas hoje em dia é mais pelo telefone mesmo. E tem aquela coisa de ter o livro também. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque muitos influenciadores jovens, né, que são influenciadores de livros, né, que eles têm, tipo, canais que falam de livros, sempre atrás deles tem uma estante enorme com livros de papel, né? Então, eu acho que tem a coisa de você ter o livro, de você ter o objeto, o livro com você. Então, acho que a gente vai ter durante muito tempo esses dois formatos que dão suporte à história convivendo. O que é o livro? Né? O que o livro é? O livro físico que eu estou falando. Ele é o suporte para uma história que a gente inventou na nossa cabeça. Né? Ele é o suporte. Então, esse suporte foi o papel, mas antes já foi outra coisa, né? Antes de a gente escrever nossas histórias no papel, a gente escreveu no papiro, a gente escreveu na pedra, lascado, sei lá. Tinha aquela máquina de limpar tudo mais pra frente, né? O máquina de Era escrever, legal, né? Então, hoje a gente tem esses suportes digitais, né? Mas o mais importante é ler uma história, né? Uma narrativa, uma história de ficção, né? Uma pergunta interessante. Nesses anos de carreira, teve algum fato curioso que aconteceu com você? Fato curioso? Eu acho que uma coisa engraçada para contar aqui de Uberaba, né? Uma coisa engraçada uma vez é que eu estava voltando da faculdade, igual eu estou falando, eu comecei a publicar no primeiro livro um prêmio importante, né? E uma vez eu estava voltando da faculdade, era tipo 11h30 da noite, e um carro começou a me seguir, sabe? Tipo assim, nossa, tô me dando aqui medo. E eu ia acelerando assim, passo, e o carro ia aumentando a velocidade. Meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí o carro parou assim, bem do meu lado, assim, e falou assim: "Você é o Thiago de Mello?" Eu falei assim: "Nossa, e agora? O que eu falo, né?" Eu falo que eu sou o que eu não sou, né? Aí eu falei: "Não, sou eu, né?" Aí a pessoa tirou um papel para mostrar: "Então autografa aqui para minha filha." Eu falei assim: "Nossa, quase me matou no coração." Achei que, sei lá, né? A gente pensa logo uma maldade, né? Mas aí que eu fui tendo a dimensão assim, de como também que o livro projeta a gente para um outro lugar, né? Você vai ficando conhecido das pessoas e a gente não vai tendo muito essa dimensão também do que é isso, né? Então, eu acho que aí acontecem essas coisas que eu acho assim, eu acho engraçado às vezes, né? O trabalho do escritor ele é muito recluso, né?
Então, a maior parte do tempo eu estou em casa escrevendo mesmo. Eu não saio muito de casa. Né? Quando eu saio, às vezes eu sou surpreendido por essas coisas assim engraçadas. Imagina o susto que deve ter sido quando você viu Foi que você engraçado, realmente né? estava sendo reconhecido. Eu acharia muito estranho as pessoas conhecidas chegarem em mim pra pedir autógrafo, essas coisas, foi uma coisa nova, né? Não, e foi assim, muito à noite, no meio da rua, né? Tipo assim, a rua tava bem certa, né? 11 horas da noite. Foi engraçado, achei engraçado, assim. Você Você saiu correndo? Ah, nossa, saiu totalmente. Porque eu eu sou... correndo o carro atrás de mim. Então, sabe? e eu que sou de São Paulo, eu tenho medo que às vezes eu saio de noite e vejo os caras da moto, eu fico de sangue de Jesus, assim, puta. Começo a rezar 3 meses, assim, pai, nossa. Eu já fui assaltado de moto, ainda bem que o cara parou, perdi. Gente, graças a Deus, nunca aconteceu isso comigo, Deus me livre. Mas enfim, eu acho que eu ficaria, gente, não tem nada pra ser lá. Acho que o ladrão ia querer me dar as coisas que eu ia roubar, gente, mas enfim. Eu acho muito legal essa parte dos familiares, dos pais, incentivar os filhos a ler, entendeu? Por exemplo, minha mãe, ela todo mês ela compra um livro diferente pra mim. Anne Frank, Christiane F., tem um outro lá que eu esqueci o nome. Então tem vários outros livros que, juro, gente, a literatura é fantástica, é um mundo diverso de muitas coisas que dá pra você criar histórias que, juro, perfeita. Mas enfim, né? Teve algum livro que você escreveu que você precisou muito de esforço, de pesquisa, ou de alguma coisa assim? Então, eu acho que tem alguns livros que quando você, por exemplo, eu tenho um livro que chama 3 vezes a Amazônia, que é um livro que tem até aqui no meu livro da escola, que eu precisei de recolher, assim, como dizer, dados, né? Informações fidedignas, reais sobre a floresta amazônica. Então, esse livro ele precisou de uma pesquisa, porque eu estou falando de uma coisa real que é a floresta, né? Então eu precisei de ter esses elementos que são dados reais, né? Então ele tem um esforço extra, vamos dizer assim, que é a pesquisa. Agora tem livro que é 100% imaginação e fantasia. Então eu vou fazer aquela história a partir só da minha imaginação. E claro, das minhas referências, porque eu sou uma pessoa que eu estou no mundo, né? Eu estou atento. Então, eu consumo muito também literatura e estou conectado com as outras artes. Então, as pessoas perguntam assim, então eu vou estar dependendo, nesse caso, só da minha imaginação, não é? E de onde que ela vem? As pessoas me perguntam, olha, ela vem da música, da literatura, da dança, da arte de uma forma geral, né? Então, por exemplo, sempre que eu estou numa cidade, eu gosto muito de cidades que têm museus e arte contemporânea, por exemplo, eu gosto muito de estar nesses lugares, de conhecer artistas novos, obras novas, porque a literatura ela não é no campo da arte, ela não está isolada, ela se conecta com outras artes, né? Vocês, por exemplo, jovens, vocês não gosto de falar isso, mas eu não sei como é vocês, a arte, ela hoje ela é muito multidimensional e conectada em teia, sabe? Então, por exemplo, quando a gente vai, eu não jogo, mas o último videogame que eu joguei era o Super Nintendo, é uma coisa jurássica, eu vou ter que fazer uma escavação para achar uma. Mas assim, hoje a linguagem dos games, por exemplo, ela é hiperconectada com tudo, né? Essa linguagem hiperconectada e que une várias coisas, a gente vê nos desenhos animados de hoje em dia, que vocês assistem. Isso que eu estou querendo, isso eu tento trazer para a literatura que eu escrevo. Então, o texto que eu escrevo ele tem diversas camadas. O livro que eu vou lançar agora, vendo, chama Samambaia Canibal, né, que eu estava conversando com vocês. Ele tem muitas camadas. Então, eu tento conectar com a música, com as artes plásticas. Eu tento trazer para a literatura todas essas camadas que eu acho super interessante que tem na cultura pop de hoje em dia, sabe? Então, quando você vai ver um desenho animado de hoje, contemporâneo, ele está fazendo referência a várias outras linguagens. Como no videogame também, hoje os videogames são mídias muito complexas, na verdade. Ele tem um jogo, mas por trás daquele jogo tem um roteiro, tem uma história que está super conectada. Aí as pessoas vão nesses eventos de tipo Comic Con, sabe? Elas vão de cosplay, né, fantasiadas dos personagens. Porque o game não é mais só aquele negócio de passando fase, sabe? O videogame dá certo, né, gente? Estou sentindo um pouco de novo.
O videogame era uma coisa muito só. Eu lembro o Atari, por exemplo, que tinha um jogo chamado Bob's Go Home. Era tipo um Bobzinho assim, que era um personagem palitinho, sabe? Ele tinha que ficar pulando umas plantinhas pra chegar em casa, uns buraquinhos, ele tinha bem rudimentar. Hoje não. O negócio parece um filme, né? O game parece um filme, Nossa, não é? demais. E tem uma história, aí você lê o texto lá, tem que ler em inglês, né? O negócio. E aí, entendeu? Então, Prende mais, as né? ficções, elas estão conectadas também com outras interações, entendeu? Exatamente. E isso é um desdobramento legal, o que não exclui você ler simplesmente um texto, um romance. Essas coisas elas vão somando umas com as outras. Isso dá uma complexidade para essa geração de agora, que é fazer coisas simultâneas. Então você tem uma simultaneidade. Né? Você está escutando música, você está lendo. Vocês escutam duas músicas de uma vez? Não. Não. Dá para fazer? Não. Dá. Outro dia eu tava. Eu achava que eu não era possível, mas eu gosto de escrever escutando música. Olha, eu escrevo escutando música. Então, por exemplo, todos os livros que eu escrevo tem uma playlist deles. E eu tava lá, né? Só que assim, eu tava escrevendo com aquela música de fundo, só que eu precisava escutar uma outra música de referência. E eu consegui fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu escrevi, escutando a música que eu gostava, e ainda escutei por cima outra de referência. Então, é isso que eu estou tentando falar para vocês, que hoje a gente é múltiplo e a gente consegue fazer coisas múltiplas ao mesmo tempo. O problema é fazer tudo isso com algum nível de qualidade, né? Que dá para ser feito, porque todas aquelas coisas que eu estava ouvindo eram coisas legais de qualidade. Exatamente. Nossa, mas o que mais me encanta do seu livro é que todos os seus livros têm um pedacinho de humor que eu acho incrível, incrível, incrível. Mas enfim. Enfim, mudando um pouquinho do assunto, qual que foi sua reação ao ganhar um prêmio? O prêmio Jabuti de autorrevelação, seu primeiro livro publicado. Então, isso foi uma coisa muito legal. Por quê? Porque eu era aqui, né, um menino do interior, né? E naquele tempo, há 22 anos atrás, era muito difícil a inserção no mercado, né? De alguém que estava longe do eixo, né? Rio, São Paulo, e as editoras grandes. Então eu pensei assim, eu queria tanto escrever alguma coisa publicar. Aí eu escrevi e publiquei sozinho esse livro. Essa edição é uma edição independente, né? De autor independente. Falei, bom, agora eu tenho esse livro aqui, o que eu vou fazer com ele, né? Eu vou escrever no Prêmio Jabuti, porque ele já está publicado. Eu tive o apoio do meu pai e da minha mãe, né? Tipo assim, eles financiaram a publicação desse livro, né? E aí, naquele ano, o Prêmio Jabuti, as categorias desse prêmio, elas vão variando. Naquele ano, tinha uma categoria de autor-revelação, sabe? E aí eu ganhei, né? E foi uma coisa muito legal, né? Porque, como eu vou falar para você, assim, é muito... Não teve indicação de ninguém, não teve apadrinhamento, né? Como uma coisa que a gente vê, às vezes, muito comum. Tipo, o texto ele ganhou pelo que ele diz, pelo que ele representa, né? E aí saiu daqui e vou lá no Rio de Janeiro receber o prêmio lá na Bienal Internacional do Rio, lá no Rio Centro, que é um negócio enorme, né? Foi muito legal mesmo. Aí depois, no Prêmio Jabuti, eu já fiquei finalista 3 vezes, não ganhei, né? Mas fiquei numa lista de três, né? De 3 livros, mas algumas vezes esse prêmio. Nossa, calma que agora eu Pra quem não sabe, o primeiro falar, livro que ganhou o prêmio foi A Caixa Preta, tá, gente? Mostrando aqui Nossa, pra vocês. a nossa sala já falou bastante dele. Ficamos, eu acho que um mês só falando dele. É um livro bastante conhecido aqui em Uberaba, né? Passa por muitas escolas. Sim, Por muitas pessoas. Outro dia uma mãe me mandou uma mensagem no Instagram, falando que ela leu esse livro na escola e que agora ela vai levar para o filho dela ler. Foi muito legal, assim, que foi um livro muito marcante na vida dela. Inclusive, a gente usou esse livro exatamente para fazer um teatro. Eu e umas pessoas também da nossa escola. fazer outra pergunta aqui.
Em alguns livros que você escreveu, você conta uma história ou uma coisa que aconteceu na sua vida de verdade, que foi inspiração para escrever o livro? Olha, eu não tenho nada assim que é muito biográfico, né? Mas tem um livro que chama Como Subir em Árvores, que são livros de crônicas, né? Como que esse livro surgiu? Eu acredito que hoje a gente faz um tipo de crônica que é tipo um tipo de crônica para ir no Facebook, entendeu? Tipo assim, ou para ir no Instagram, que a gente escreve uns textos bem curtinhos, coisas que acontecem no dia a dia da gente, que a gente pode postar nas redes sociais da gente. O que eu notei? Que eu escrevi esses textos meio incrédulo, assim, porque o povo quer ver vídeo, ver foto, ninguém vai dar muita atenção para isso aqui nas redes sociais, né? E eu vi que tinha bastante interação com esses textos lá nessas mídias, né? Aí eu fui recolhendo esses textos e juntei para fazer um livro, né? Então é um livro de textos curtos que chama Como Subir em Árvores. E lá tem um pouco assim de coisas que são da minha vida, que são coisas do cotidiano da gente, que são da minha vida, mas não muito particular da minha vida, entendeu? Porque eu acho que a minha vida é muito particular. Não tem muita coisa. Não tem, mas assim, coisas que são particular minha, mas que interessam para todo mundo. O primeiro dia da gente na escola é uma coisa que todo mundo passa, não é? O primeiro amor é uma coisa que todo mundo, né? Ou a falta do amor, né? É uma coisa que interessa a todos. Então, os problemas, ou as angústias, ou os medos que são comuns a todos, e que eu passei, que todo mundo vai passar, tá lá. Então, por exemplo, lá tem uma crônica, na rua da minha casa, tinha uma casa, ela devia ter uns 150 anos. E um dia essa casa foi demolida. Né? É uma coisa, eu acho uma coisa triste, o bichinho estava lá, guerreira, começou 150 anos, mas assim, ela não resistiu a algum idiota, sabe? Teve um idiota, a casa ficou lá em pé 150 anos, teve um imbecil que não teve nenhuma sensibilidade e foi lá e derrubou. É muito trágico, né? Então, algumas coisas que passam por mim, particularmente por mim, e que eu acho que são do interesse de todos, eu compartilho nesse livro. Mas não chega a ser um livro biográfico, né? Que é assim, da minha vida particular. Eu acho que a minha vida é muito particular ou íntima, não é interessante. Um dos seus livros que eu mais gostei foi do Davi em Busca da Paz, que ele fala sobre uma coisa real, né? A guerra, assim. Então eu gostei muito por ele trazer, abrir o olho de muita gente que não tá nem aí para isso que tá acontecendo em outros países, foi o que mais me chamou a atenção no livro. Então, tipo, meio que foi inspirado em uma coisa, né? Da guerra que tá acontecendo. O que eu acho às vezes triste, por exemplo, que às vezes eu escrevo um livro pensando assim, que eu estou escrevendo isso agora, mas o mundo vai melhorar, sabe? E aí não melhora, assim, o livro, por exemplo, a Caixa Preta, quando eu escrevi a Caixa Preta, eu estava falando muito sobre a TV, né, e tal. Sim. E aí, tipo, ficou muito pior o negócio, porque a alienação pela tecnologia ou pelas mídias, ela ficou muito mais severa, ou perniciosa, assim, tipo, ardilosa com o celular, sabe? Porque, tipo, a gente pode ser enredado, assim, pelo WhatsApp, por outras mídias, né? É muito pior do que a televisão, porque a televisão, por exemplo, primeiro que ela ficava parada lá, né, pregada na parede, não via mais algum, e agora a televisão está no celular, né, e no celular tem 1000 mídias, e tipo assim, a gente se envolve com aquilo muito grande, que era a Caixa Preta. E o livro que você está falando, que é o sobre o Oriente, que é um livro assim, que fala sobre valores humanos, né, sobre essas coisas, a gente escreve achando que a gente vai caminhar todo um cenário sempre de mais paz, né? E aí você vê, agora a gente está lá na Europa, está tendo guerra na Europa, né? Tipo assim, gente, o povo não cansa de fazer guerra, sabe? Então, isso é triste, assim, né? Mas é um livro que fala sobre como a paz a gente vai construindo a partir das nossas relações mais próximas, né? A gente não vai construir a paz lá na Ucrânia, a gente vai construir lá
escolas. Aqui no colégio, na sala de aula, identificando esses elementos entre as nossas relações interpessoais, né? A gente começa a construir a paz na casa da gente. Então, uma cultura da paz, a gente faz do pequeno para o grande, não do grande para o pequeno, né? Então, se a gente for falando de paz no nosso bairro, na rua da nossa casa, na nossa escola, é assim, né? A paz é uma conquista que parte de muito grande, né? Não do contrário. Né? Se a gente tiver uma cultura de paz estabelecida, né? Aí a paz é o caminho, né? Não tem um caminho que leva para a paz. A paz já é o caminho, né? Exatamente. Mas de onde veio a inspiração para escrever um livro que você considera ter grande importância para a sua carreira? De onde veio a inspiração? Sim. Eu acho que a inspiração... Qual livro? Olha, eu acho assim, de uma forma geral, os livros que são importantes, né? Eu acho que tem alguns livros que são mais e menos importantes, tem alguns livros que eles têm um peso maior do ponto de vista assim, de ganhar, que esses são livros que ganharam prêmios, né? Esses livros que são mais, talvez que a crítica enxerga eles como tendo mais literatura, ou são mais literários, ou alguma coisa assim. Eu acho que esses livros, a fonte de inspiração deles sempre é outras literaturas, né? Acho que a literatura, que eu estou falando, a literatura não anda sozinha, né? Ela está sempre conectada com as outras áreas, né? Então eu penso que a fonte de inspiração é a literatura que se alimenta, né? Então, são as outras leituras, os autores que são minhas influências, que eu posso citar alguns, né? Eu gosto muito, por exemplo, da Mário de Andrade, do José Campos de Carvalho, do Campos de Carvalho. Na poesia eu gosto da Amélia Prado, gosto do Manuel de Barros, gosto da Hilda Hilst. Então, esses, eu acho que sobretudo, a minha experiência leitora é que vai me trazendo assim, uma bagagem para escrever coisas, entendeu? Então, por exemplo, contos, eu gosto muito dos contos da Clarice Lispector, né? O impacto que ela teve nos textos curtos da Clarice teve um impacto no meu jeito de escrever, ela trouxe ferramentas para mim. Então, eu penso que quanto mais você, enquanto leitor, vai explorando o universo literário, isso vai trazendo recursos para você enquanto autor. Thiago, eu queria ser escritor, como que eu faço? Frequenta esse universo da literatura, leia, explore, conheça, né? Veja quais são os autores que vão ser influências para você, que vão trazer para você esses recursos que eu estou falando. Entende? Que vão te ajudar a escrever. Porque qual que é a dificuldade de quem escreve? Eu tenho uma ideia, uma sensação de pensamento. Por exemplo, como você está se sentindo agora? A gente está sempre sentindo alguma coisa, né? Como que eu vou transformar o que eu estou sentindo agora, nesse momento, em palavras? Eu preciso traduzir o que eu estou sentindo em palavras. Isso não é uma coisa fácil de fazer. E eu vou aprender a fazer isso lendo os autores mais experientes. Eu vou ganhar esse instrumental, essas ferramentas, lendo os autores mais experientes. Então, por isso que a literatura é muito inspiradora. Entendeu? Então, por exemplo, vou ler Cora Coralina, vou ler Maria Carolina de Jesus, por exemplo, né? Para falar autoras, elas passaram aqui pela nossa região, né? Cora Coralina de Goiás, por exemplo. Agora, quando a gente lê a Cora, ela está falando da gente. Aquela cidade assim, do interior, assim, aqueles hábitos, entendeu? Fala com a gente. Então, provavelmente vai ajudar quem quer escrever. Por quê? Porque a gente se identifica ali naquilo. Exatamente, por exemplo, a minha mãe, ela sempre gosta comigo de me colocar muito nessa parte de literatura, ela sabe que eu gosto muito de ler. Desde pequenininha eu sempre gostei muito de ler, não só como eu não tinha muitos livros em casa,
Hoje em dia eu tenho bastante prateleira de livros, mas antigamente quando eu não tinha, eu pegava o celular dela, ficava lendo, minha leitura um monte, 5 anos. E hoje em dia ela gosta de colocar esse tipo de leitura comigo, por exemplo. Diário de Anne Frank era uma história triste, porém, eu chorei muito, foi pra ele ainda, tô continuando lendo, mas eu chorei muito com ele, mas é uma coisa que realmente aconteceu, que realmente pode acontecer a qualquer hora, e realmente o preconceito que eles sofreram, tudo, é uma grande busca, uma história envolvida, né? Então eu acho incrível, e eu me identifiquei muito com seus livros, porque eles contam coisa que acontece com nós no dia a dia, caixa preta, com certeza a gente fica muito tempo no celular, às vezes esquece de aproveitar realmente as coisas que a gente realmente precisa, as coisas que realmente importam. Mas você é uma inspiração, com certeza. Os seus livros são incríveis, incríveis, incríveis. Obrigado, obrigado. Tiago, conta pra mim, quanto tempo, em média, você leva pra escrever um livro? Olha, esse tempo é um tempo um pouco difícil de medir, porque eu acho que o livro tem dois tempos. Tem um tempo que é um tempo meio assim, que interno, né? Então, por exemplo, você falou alguma coisa para mim, eu li alguma coisa, eu ouvi alguma coisa, né, que chamou minha atenção. Aí começa aquele primeiro fagulhinho assim na sua cabeça. Aí é um tempo de gestação interno, né? Aí aquilo fica na minha cabeça, fermentando lá, entendeu? Aquilo pode virar um livro ou não, aquela ideia inicial. Você pode ser anos, né? Não sei. Ou se é uma ideia boa, pode ser rápido, né? E aí tem o tempo de escrever o livro mesmo, o ato de escrever, sentar lá, mesa, em frente ao computador e escrever. Esse tempo, se aquela ideia estiver madura, pode ser rápido. Ou pode levar muito tempo, eu não sei, depende. Depende muito da complexidade, se vai ter uma pesquisa ou não. Mas assim, uma média que eu posso te dar com certeza é que eu escrevo umas 3 páginas por dia. Eu considero uma coisa ok. 3 páginas por dia é ok. Né? Mas de verdade mesmo, não existe uma preocupação muito com o tempo, quanto tempo vai levar, se vai ser rápido, se não vai. Por quê? Porque essa preocupação com o tempo a gente traz como um capoeira que vem da escola, do estudo formal. Por quê? Porque quando a gente está na escola, a gente está na universidade, tudo isso tem um prazo. E a literatura não tem prazo. Entendeu? Se eu quiser levar 300 anos para fazer tudo, é que eu não vou viver 300 anos. Né? Eu levo o tempo que eu quiser, em tese, né? Porque tem outras coisas, tem contrato também. Mas, por exemplo, se eu atrasar o livro, os escritores têm um contrato que eu vou ter que entregar em X tempo. Se eu levar 2x, a editora não vai arrancar minha pele, entendeu? Tipo assim, a editora quer um bom livro. Então, o que importa é que aquele texto fique bom. O tempo não é um fator determinante para que o livro fique bom. Eu levar 1 ano para escrever um livro e levar 1 mês não determina que o livro seja bom. O que determina é o meu grau de inspiração, o tanto que aquele livro foi trabalhado internamente dentro de mim. Eu penso nisso. Vou te dar um exemplo. O Macunaíma, né, que é um livro reconhecidamente... Hoje há questões sobre o livro, mas o que é um reconhecidamente um bom livro literário, né, eu acho que o Mário de Andrade levou 1 semana para escrever alguma coisa assim. Tem outros exemplos de livros clássicos da literatura que foram escritos em pouco tempo. E livros que também são clássicos foram escritos em mais tempo. O tempo tem muita importância. Para escrever livro não tem muita. Tem um tempo exato? Não tem um tempo exato. Eu acho legal. Eu pensei que, tipo, vamos supor, você pensa em um livro, e aí acho que a editora coloca um tempo e você tem que escrever nesse tal tempo. Se você não conseguir, não. Às vezes tem prazo para cumprir tudo, né? E a editora, claro, ela vai querer que
vai tentar que aquele prazo seja cumprido. Mas o que a editora quer de verdade mesmo? É o prazo? Não, normalmente é um bom livro. Porque se o livro for um bom livro, ele vai entender o que a editora deseja, que é ter leitores, né, que é alcançar o êxito editorial. Né? O importante, no fim das contas, é ter um bom texto. Então não existe, apesar de querer que se cumpra os prazos, o importante mesmo, para o editor é um cargo dentro do editor, da estrutura do editor, é que o livro seja um bom livro. Né? Então normalmente o editor está tentando equilibrar esses interesses, né? Da editora, a empresa que quer ter o livro, quer ter o seu produto, né, que ela vai vender, e também deixar o autor numa situação confortável para que ele escreva um bom livro. Né? Entende? Sim. Eu queria saber se você já conheceu algum autor que é inspiração, que para você foi uma inspiração. Eu, além de escrever, eu já organizei alguns eventos de literatura. Então, eu conheci, conversei, já fui em muitos. Né? Sim, muitos eventos. Então, eu conheci muitos autores que eu ia na escola, por exemplo. Então, eu já conheci o Ziraldo, já conheci o Pedro Bandeira, já conheci o Maurício de Souza, eu já conheci bastante gente. Agora, assim, acho que dos autores que me influenciaram mesmo, eu não conheci nenhum, não, porque eu acho que todos já morreram. Os que eu li, que eu falo assim, que tem um peso na hora que eu vou escrever, que são autores que são influência mesmo pesada, que eu escrevo, eu não conheço, não tive a oportunidade de conhecer, porque todos já tinham lido, eu acho. Não. Mas assim, eu conheci muitos autores que eu li na escola. Que eu lembro assim, que eu tinha o primeiro autógrafo que eu recebi na vida foi o Ziraldo, que o Ziraldo teve na escola e me deu um autógrafo. Né? O Ziraldo, assim, era um tipo ídolo, né? Com certeza. E depois, assim, o Ziraldo, quando teve que lembrar pra foi na minha casa, sabe essas coisas assim? Big Best Friends. As valsas que a vida dá. E depois o Geraldo fez o meu desenho de presente, sabe? Uma coisa assim legal, assim. Então, isso eu já conheci. Né? Eu conheci muitos deles, né? Então, eu conheci o Geraldo, conheci a Angela Lara, conheci muitos autores que eu li mesmo na escola, né? Quando eu era criancinha mesmo, né? 7, 8 anos, né? Eu imagino a emoção, tipo, você tá vendo pessoas que quando você era criança você via fazendo o que você gosta, crescendo fazendo isso, e um dia é você lá do lado deles, fazendo a mesma coisa, cresceu igual eles. Tem um caos para contar, inclusive. Uma vez eu fui para uma editora, né, bem grande, que eu fechei um contrato de 4 livros com eles, e a FTD, uma editora grande. E cheguei lá, o editor, ele também era escritor, a pessoa que ia editar os livros, né, que estava assinando os livros, também era um editor. E ele escreveu um livro que eu li quando eu acho que eu fui fazer o exame de admissão para entrar na escola, tinha que ler um livro, e esse livro chamava O Catavento e o Ventilador, ele é um livro de poesia, chamava O Catavento e o Ventilador. Aí eu cheguei lá na escola, era ele mesmo, ele chamava Luiz Camargo. E ele falou assim pra mim, nossa, uma vez que eu fui ao Uberaba, que eu fui visitar um colégio, quando eu cheguei no colégio, cada criança, por causa do meu livro Catavento e o Ventilador, estava segurando um catavento. Aí eu falei, não, eu fiquei tão emocionado que se pensa, né, tipo, pensa cada menino aqui do colégio segurando um catavento para receber o escritor, uma coisa bonita, né? Eu falei, você jura que você ficou emocionado? Ele falou, fiquei. Eu falei, eu era um menino segurando um catavento. Que lindo! Então, assim, né, e eu estava lá para publicar 4 livros. Ele ia publicar 4 livros, né, que é uma coleção que chama Mistérios do Rio do Peixe, e sai lá para a FTV. Então, essas coisas, né? Aí eu conto isso para as profs, porque elas ficam fazendo esses eventos de literatura, eu falo para elas, vocês não desanimam, não, porque dá certo. Você quer alguma coisa para beber, chá, café? Não, tô. Tá bom.
gente, acho assim, que vai ter que isso, mas então, eu sempre tenho essa paixão pelos livros, pela literatura, e por alguém, ou realmente teve referência de alguma pessoa da sua família, alguém? Então, eu chegava em casa da escola, assim, meus pais estavam lendo. Eu sempre falo isso, porque tem muito pai que chega pra mim e fala assim, queria tanto que meu filho lesse, eu devolvo a pergunta, você lê? Porque eu acho assim, que esse ambiente de leitura é uma coisa que tem muito a ver com a família. Né? Então, lá em casa todo mundo lia. Meu pai lia, minha mãe lia. Tinha livro esparramado pela casa até hoje. Né? Minha casa tem livro no banheiro, na cozinha. Em todo lugar tem livro. Né? Porque faz parte da minha vida o livro, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter. Voltar a ter. Entendeu? Então a mãe fala pra mim, então eu falei, tem livro pela casa, começa a ler, você não obriga, assim, sabe? Tipo assim, lê esse livro aqui. Tem livro, sabe? Sai, compra livro, deixa livro, mas livro é tão caro, eu não consigo comprar, mas assim, tem os selos que você acha bons livros mais baratos, tem internet que você consegue comprar livros baratos. Mas eu acho que criar um ambiente de leitura é muito importante. Minha mãe foi dentista a vida inteira, né? Trabalhou 50 anos em odontologia, e ela falava assim para os pacientes, né? Você tem que, no meio dos brinquedos da criança, colocar uma escova de dente, para começar a brincar. E hoje, mais do que nunca, eu acho super importante a mãe que quer que o filho leia, ter sempre um livro, um objeto, no meio dos brinquedos da criança. Né? Porque a criança já nasce com o celular pregado na cara praticamente, né? Já sai na cena do hospital, a primeira coisa, eu acho, a primeira coisa que me vier é um celular, que já tem uma mãe lá para tirar uma foto dela. Assim mesmo. Então, é tipo assim, tem que ter um livro no meio desses brinquedos. E tem livro, brinquedo para criança. Tem livro de banho, tem livro só com ilustração. Então, o objeto livro tem que voltar para o nosso convívio. Tem que ter livro esparramado pela casa. E o adulto tem que ler. Por que é só o jovem, a criança, o adolescente tem que ler? Porque os adultos, são todos sem vergonha, eles não lêem nada. Eles não lêem nada e ficam querendo que vocês leiam. Então, assim, tem que devolver para eles essa demanda. Então tá, a gente vai ler o que eles não leem. Aí vocês falam assim, porque no filho vocês leem até na cara deles, que gente. Pelo amor de Deus, né? Teve uma época que foi na casa da minha irmã, e eu tenho um sobrinho, né? Ele foi já tinha esse jeito comunicado. Mas aí ele não respeita a minha irmã, né? Eu também respeito, né? Eu sou muito tudo com ele. Aí eu tava lendo, né? E ele tava pegando o celular. O celular dele descarregou, ele falou assim, não tenho mais o que fazer. Eu falei assim, toma. Peguei o livro e entreguei na mão dele. Eu falei assim, agora você vai ler. Aí ele, mas eu não sei ler. Eu falei assim, vamos, senta aqui que a gente aprende agora. É agora. Aí ele, não, mas que não sei o que lá. Eu falei assim, se você tá aqui, você vai ler sim. E hoje ele criou um amor por ler, entendeu? Não, é isso que eu tô te falando, o objeto, entendeu? Mesmo assim, você foi mais decisiva, né? Que você lê aqui mesmo. Mas assim, se você tiver pôr os livros legais, entendeu? Lá, bem ilustrado, tudo, pelo menos uma questão de princesinha, não, tá? Você vai lá e tem um livro bem bonito, uns ilustradores brasileiros, que a gente tem, assim, os ilustradores brasileiros são maravilhosos, entendeu? A gente tem muita... o nosso trabalho de ilustração no Brasil é de excelência. E você coloca lá em casa, a criança naturalmente ela vai pegar para fazer esse gesto aqui, ó. Esse gesto de virar a página para a criança ele é muito importante, sabe? Exato. E não substitui. E outra coisa, a interação que ela vai ter com o celular é outra interação. É aquilo que eu estava falando, as coisas elas não são concorrentes, elas somam. Então, que nem vocês tinham falado, né? Sobre, tipo, a pessoa fica, 3, 4 horas no TikTok olhando coisas realmente que não vai acrescentar nada na sua vida, por enquanto que tá o livro lá na estante todo empoeirado, e a pessoa não tem coragem de fazer um paninho e ler. Não, então, ele precisa ficar todo esse tempo nas mídias, não pode dividir esse tempo com a literatura, dividir esse tempo para estar com as... administrar melhor o tempo. Eu acho que a gente está cometendo um erro que não é de saber administrar melhor o tempo. E dentro desse tempo que fica nas mídias sociais, filtrar melhor essas mídias. Porque a gente está
período muito complicado de saber o que é uma informação verdade, real, distinguir mentira da verdade. Né? Também tem isso, é um problema assim. E a literatura ela ajuda isso, porque quando a gente lê mais, a gente tem um senso crítico mais apurado nas coisas. Pô, essa pessoa fala muito. Enfim, deixa no lado escritor, você tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer? Tem. Eu vi a horta de vocês aqui, que é horta limpa, né? Eu gosto muito de planta. Eu gosto de cuidar do jardim, sabe? Então, isso é um hobby que eu tenho, assim. Gosto muito do jardim, de cachorro, tem 3 cachorros. Aí você não sabe. Estava Então, o cachorro, jardim e assim, e tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é cuidar da minha casa, assim, sabe? Eu gosto muito, eu muito valor na minha casa, eu gosto. Porque eu acho que a gente ter esse tempo é um tempo muito precioso, sabe? De estar em casa, com a nossa família. Então, uma última pergunta para fechar. Para você, qual é a importância da leitura? A importância da leitura? Então, eu penso que a leitura, para a gente, ela é muito fundamental, né? Porque quando a gente está lendo a palavra escrita, assim, ela é muito poderosa para a nossa criatividade e imaginação. E tudo que cerca a gente surgiu a partir da nossa criatividade e imaginação de nós humanos. Né? Desde as coisas mais simples que a gente está usando, né? Talvez a nossa roupa, nossa calçadinha, até toda essa tecnologia que a gente está aqui no podcast, né? Do chique, tecnológico, moderno, tudo isso um dia a gente apenas enjoou. Né? Então, a imaginação, a criatividade, o mundo das ideias é fundamental para a humanidade. Então, a gente está sempre jogando essa nossa limite ou fronteira da tecnologia para frente, né? E é isso que leva a gente adiante. Né? Então, por exemplo, antigamente as pessoas viviam muito menos porque não tinha solução para doenças que hoje a gente considera simples. Né? Então, por exemplo, se a gente for pensar, muitas pessoas antes morriam de doenças porque não existia alguma vacina, que hoje a gente vai lá com um gesto simples da vacinação e salva muitas vidas. E isso está ligado com a imaginação e a criatividade, essa potência que é uma potência educativa. E o que a literatura tem a ver com isso? A leitura literária. Quando eu estou falando de leitura literária, eu estou falando de estudar, de ler para estudar, o estudo formal, né? Eu estou falando de como que a leitura de ficção é potente, é um subsídio potente para a nossa imaginação. Quando a gente lê a palavra escrita, ficção na forma escrita, que você também consome ficção no cinema, você vê novela, vocês são noveleiras? Vocês gostam de novela? Eu adoro. Desce o foco de lá. A novela é uma ficção, só que ela está lá na televisão, o suporte dela é a televisão. Mas quando você lê uma ficção no livro, como você lê lá em frente, ela está no outro suporte, que é a palavra escrita. E por que ela é tão potente? Porque quando você lê a palavra, tipo assim, você tá, eu acho que o mergulho é um pouco mais profundo. E a palavra ela vai acontecer dentro de você, num nível muito interno, né? Então você vai realizar aquele sentimento, você vai realizar a N frente que você imaginou, é uma N frente que você imaginou, entendeu? Ela vai ter só a carinha que você construiu. Olha, tanto que você é poderoso. Você construiu dentro de você aquilo. Ela vai ter traços de pessoas que você conheceu, às vezes de um parente, sei lá, de um amigo. Você fez. Então, normalmente, os leitores, quando eles vão ver uma adaptação para o cinema, eles ficam decepcionados. Por quê? Por mais que o diretor seja ótimo, excelente, ele não vai conseguir superar a sua imaginação nenhuma computação gráfica, nada vai superar a imaginação humana nunca. Então, por exemplo,
vamos falar, Senhor dos Anéis. Nossa, tá tendo a série do Senhor dos Anéis lá, tá apanhando todo, né? Por quê? Porque, gente, por mais que seja bom, por mais que custou 300 milhões de dólares, nunca vai agradar o leitor. Por quê? Porque nada supera a cabeça da gente, a imaginação da gente. Então a pessoa criou aquele universo dentro da mente dela. Não tem computador, tecnologia capaz de superar a mente humana ainda. E por isso que a leitura literária é tão poderosa no sentido de trazer para nós imaginação, criatividade. E isso tem força transformadora da nossa realidade. O mundo que serve por nós. Né? Por isso que por isso que é tão importante, porque a gente insiste no novo ler, entendeu? Porque a gente acha que se tiver um menor de pessoas lendo, o mundo vai ser um lugar melhor para a gente estar. Exatamente. Bom, Thiago, foi uma honra ter você aqui. Nossa escola agradece muito sua presença. Adorei. E a gente tem uma lembrancinha feita pela adulta, inclusive, ela fez à mão, tá? Ela vai pegar. Então, é escrito pra você, podcast. Muito obrigada por ter vindo aqui. É uma caneta muito Obrigado. personalizada, linda. Ah, é uma caneta! Obrigado. E Adorei. é isso, né? Última pergunta. É 13 ou é 12? Ou é 22? Brincadeira. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. É uma honra você falar tudo isso pra gente. Abrir um pouco nossa mente, literalmente, sobre esse negócio de criatividade para inventar momentos. Eu tava lendo esses dias o livro e eu tava imaginando ela sentada escrevendo. Nossa, é incrível, 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 incrível. Como a leitura pode abrir a nossa imaginação para várias coisas muito legais. E, nossa, a leitura é incrível. Então é isso, né? Agora a gente fala. Finalizou, Vitor. Não, a gente tem que falar, bom, gente, excelente.